Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Vou ler umas frases para ver se você consegue saber quem é o autor dessas frases aí. Vou virar aqui para mim a tela do computador. Eu tenho fome de ganhar todo dia. Eu sabia que só precisava de uma pré-temporada. Em nenhum momento eu tive dúvida daquilo que eu poderia fazer. Renato e a diretoria me deram todo o suporte e tornaram as coisas mais fáceis para mim. A minha vontade é de sempre querer mais. Ainda tenho ambição de conquistar, fazer gols, ganhar jogos. Não vim aqui a passeio para ser mais um. Vim para ser um jogador importante para a torcida. Você sacou já, né? Quem é o autor dessas frases aí? É o centroavante Diego Costa, e essas frases foram pronunciadas por ele na entrevista. A primeira entrevista que ele deu depois da conquista do Hepta, sábado passado, saía do gramado, ia para o vestiário, antes até da festa. Passou seguramente rapidamente pelo vestiário, ou dentro do campo mesmo. Eu não tinha lá da cabine a imagem, mas dentro do campo mesmo, vamos convencionar assim, ele deu essa entrevista para a televisão, depois ele voltaria a falar para as emissoras de rádio. Na hora, gente, na hora, assim que ele encerrou o seu pronunciamento, eu fiquei pensando, que exemplo, né? Que exemplo de jogador de futebol. Porque não se trata de um cara que esteja começando a carreira, de um cara que tenha tudo ainda por mostrar. Não. Nós estamos falando de um jogador de 35 anos de idade, e aí fiz uma pesquisa aqui, em outubro de 2013, este jogador foi definido assim pelo Andrés Iniesta, ex-jogador do fantástico Barcelona. Ele disse que Diego Costa era imelhorável. A quantidade de circunstâncias que ele gera a cada partida e o seu rendimento fazem com que ele esteja nessa condição de imelhorável. Aí a gente dá uma olhada no currículo do Diego Costa e vê, por exemplo, que pelo Chelsea, onde atuou, Chelsea da Inglaterra, onde atuou de 2014 até 2017, ele marcou 59 gols. Na sua primeira passagem pelo Atlético de Madrid, ele marcou 64 gols. Depois teve uma outra passagem pelo Atlético de Madrid e marcou mais 19 gols. Jogador com passagem pela seleção da Espanha, 2 vezes, jogou as Copas de 2014 e 2018. Esse é o currículo do Diego Costa. Cara que poderia, milionário que é, a essa altura, estar descansando, passeando com a família, poderia estar jogando num clube menor da Espanha, apenas para não ficar parado. Não, esse cara aceitou o desafio de jogar no Grêmio, foi contratado depois que o Grêmio havia feito outras tentativas, sobretudo a do Funes Mori, e na época até se diz, bom, o Grêmio buscou o que sobrou e por isso gerava muita desconfiança a vinda do Diego Costa. Não havia torcedores, por exemplo, na chegada dele, no desembarque dele. O torcedor do Grêmio não acreditava no Diego Costa. Pois esse cara topou o desafio. Ele disse que é muito complicado para ele ficar longe da família, ficar longe da filha. E esse cara foi o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Esse cara jogou a partida do sábado passado contra o Juventude como se fosse um principiante, um cara que pensasse, puxa, eu preciso fazer tudo aqui, porque se eu não fizer as coisas direitinho, quem sabe não permaneçam comigo, quem sabe eu não possa começar uma carreira aqui. Parecia um cara que estava começando a carreira. A vibração do Diego Costa ao marcar o gol, ao marcar o segundo gol do Grêmio contra o Juventude, foi a vibração de um cara que estava em êxtase, que parecia que estava fazendo o gol mais importante da carreira dele. Esse cara é um exemplo para os mais jovens. Foi nisso que eu pensei assim que ele deu a sua entrevista. Puxa vida, que exemplo, né? Que orientações esse cara pode dar dentro do vestiário para os jogadores mais jovens, e está dando. Natan Fernandes, por exemplo, chegou a brincar, ele enche o meu saco, mas eu sei que é para o meu bem. E é verdade, né? É verdade. Um cara de grupo também, essa era uma desconfiança que havia, esse cara aí, porque vinham as informações
lá de Belo Horizonte, sobretudo, olha, esse cara não é legal, esse cara vai bagunçar, vai acabar com a harmonia do vestiário. Também havia aí essa suspeita. Pelo contrário, cara agregador. E eu fico pensando em quantos jovens jogadores, né, que estão começando a carreira e que jogam tudo fora, acham que já são consagrados, que não tem que fazer mais nada, e aí não tem essa fibra que a carreira de jogador de futebol exige. Tem que ter determinação. Não basta apenas jogar futebol. Ter qualidade técnica é muito mais do que isso. É encarar com seriedade, é não faltar aos treinamentos, é dormir cedo. É uma vida de sacrifício. Mas você só vence se tiver justamente essa dose de sacrifício. E muita gente boa acaba não tendo e joga a carreira fora. Baita do exemplo. Jogadores do Grêmio, tomara que se inspirem no Diego Costa, jogadores que estão começando agora a sua carreira e que não fiquem ali no Instagram. Estava lembrando de uma entrevista do técnico Carille, técnico do Santos, um dia na televisão, falando a respeito da dificuldade que os treinadores têm em trabalhar com jogadores jovens, porque acaba o treinamento, a garotada rapidamente sai porque quer ir para o vestiário, tomar banho e já é para o Instagram, já colocar suas fotos, postar aí como é que foi o dia, as coisas que estão fazendo. E aí os jogadores mais velhos ficam treinando. Alguns, né? Tem uns velhinhos aí que também não querem nada com nada, mas a maioria fica trabalhando, dá uma dose a mais. E o Carille disse, olha, às vezes é preciso que a gente vá até o vestiário e chame o jogador de volta, o jovem jogador, para que ele siga trabalhando. Daqui a pouco joga a carreira fora, né? Daqui a pouco jogam a carreira fora. Seria bom se espelhassem aí nas frases do Diego Costa. Tenho fome de ganhar todo dia. Não vim aqui a passeio para ser mais um. Vim aqui para ser um jogador importante para a torcida. Que ligação é essa que o Diego Costa tem com a torcida do Grêmio? Nenhuma, né? Aparentemente. Só que o cara chegou, foi adotado pelo clube, percebeu que havia uma coisa forte ali dentro e dedicou-se de corpo e alma. É como se tivesse nascido dentro do próprio Grêmio. Exemplo para os jovens que tomara que observem, mas será que eles vão observar, né? Sei lá o que os jovens estão fazendo nesse momento. Eu, de todo modo, estou aqui muito satisfeito por ler essas declarações, essas manifestações e acreditando que é com jogadores assim que um clube alcança seus objetivos. É um time com muita coisa para ser corrigida, o Grêmio, obviamente, todo mundo sabe isso. O próprio Renato fala que é preciso a contratação de muitos reforços, mas tendo um cara assim, um cara com essa energia, olha, às vezes o caminho fica menos penoso. Abraço, gente! Se inscreva aqui no canal, né? Custa nada. Dá uma força aqui pro velhinho. Grande prazer estar com vocês. Tchau, tchau.